Vamos nessa, gente, porque no último dia de visita à Itália, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de uma cerimônia militar e religiosa em Pistoia, na Itália, nesta terça-feira. O mandatário brasileiro se encontrou com o único dirigente da política nacional italiana que o apoia, o senador Matteo Salvini, líder da Liga, o partido de ultradireita italiana. O evento ocorreu em homenagem aos 462 brasileiros mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Bolsonaro deixou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido. Antes de iniciar seu retorno agora ao Brasil, o presidente finalizou a viagem com um discurso aos italianos. Vamos ouvir. Muito honrado. Pela primeira vez, estou em solo italiano. Solo esse, neste momento, sagrado para nós, onde rememoramos aqueles que tombaram em luta pelo aquilo que é de mais sagrado entre nós, a nossa liberdade. A todos vocês, nossos irmãos italianos, a minha continência, o meu orgulho de estar aqui e a satisfação de tê-los ao nosso lado. Ontem, hoje e sempre, Brasil e Itália sempre juntos. Muito obrigado. Muito bem, tá aí o discurso do presidente Jair Bolsonaro hoje na Itália. A gente vai discutir com o nosso trio aqui, com os nossos comentaristas, para saber justamente essa pergunta que eu fiz aos nossos espectadores, né, gente? Essa viagem vai resultar em algo? Piperno, você começa. Paulo, todo mundo sabe que eu não morro de amores pelo presidente Bolsonaro, né? Eu estou do lado dos opositores do presidente Jair Bolsonaro. Mas, por exemplo, eu já elogiei aqui o princípio de acordo, aliás, aquela tentativa de desamarrar o acordo Mercosul-União Europeia, que é, sim, algo muito importante do ponto de vista econômico, e há coisa de quase 20 anos isso não tem solução. E logo no começo do governo Bolsonaro, houve até uma comemoração um pouco assodada, né, de que finalmente as duas partes haviam entrado em acordo e que, portanto, aquilo seria desamarrado com com promissores resultados aí para os dois lados, especialmente para o nosso aqui da América do Sul e mais particularmente para o agronegócio brasileiro. E com o tempo isso parou, né? E principalmente por conta da questão ambiental. E nem vou entrar nesse tema que a gente ontem discutiu bastante aqui. Então, ou seja, naquele momento, falei, puxa vida, embora eu discorde demais dele, não tivesse votado nele, não pretendo fazer isso, mas naquele momento eu dei o braço a torcer. Falei, puxa vida, conseguiram uma boa solução, o que foi rapidamente frustrado. Da mesma forma que agora, passados mais 2 anos, né, enfim, 2 anos e pouquinho, eu vejo o Bolsonaro circular pela Itália, e aí a gente viu confusão em Roma, em Pádua, hoje, quer dizer, em Roma, no Vêneto, na Toscana. E aí o presidente circulando por compromissos, tudo bem, do ponto de vista aí da boa vontade, vai lá, enfim, deposita flores aí no túmulo do soldado desconhecido, aquela coisa toda. A atuação dos pracinhas aqui do Brasil foi extremamente importante, né, em várias batalhas que ocorreram na Itália durante a Segunda Guerra. Mas, assim, do ponto de vista, mesmo, olha, não vou nem falar no âmbito do G20, porque ele poderia ter aproveitado melhor o tempo que passou lá no, enfim, solo italiano, mas mesmo sobre as relações com a Itália, eu fico imaginando o seguinte, o que ele traz de produtivo nisso? Que foi que o Brasil ganhou? Analisando friamente, né? Quer dizer, as únicas notícias que vieram da Itália, que acompanharam toda essa comitiva do Bolsonaro, foram aí as notícias de atrito com a imprensa, manifestantes e tal. E nem vou dizer aqui que foi obviamente ele que causou isso aí, também porque não foi, né? Tem gente que não gosta dele, vai lá, critica. Aí a segurança, às vezes um pouco mais truculenta, toma aí atitudes indesejadas, ataca manifestantes, jornalistas e tal. O que, obviamente, isso também não é culpa dele. Mas o fato é o seguinte, né? Se a gente colocar numa peneira aí para tirar alguma coisa dessa viagem do Bolsonaro, honestamente,
E para mim, a frustração, eu não vejo absolutamente nada de positivo. Nem sequer um encontro com o primeiro-ministro da Itália, a sós, de fato, para falar de negócio, o Bolsonaro conseguiu agendar, porque, aliás, ninguém conversa com ele, a não ser o líder aí do partido de extrema-direita italiano. Muito bem. Minha querida Bruna Torlai, a pergunta vai justamente para você e eu quero uma análise sua sobre essa agenda. Você não acha que essa agenda do presidente da República foi um pouco aquém do que é esperado mesmo para um chefe de Estado brasileiro? Enfim, qual é o resultado prático disso, depois de todas essas cerimônias, essas manifestações? Enfim, o Bolsonaro volta para o Brasil com o que na mala? Olha, Paulo, boa tarde a todos. Eu gostaria que o Piperno tivesse razão hoje, mas infelizmente ele fez aí, ele tomou para si a parte de contar a parte da fofoca, né? Aqueles 80% de fofoca que fazem parte da política. Então eu vou ficar com o essencial, ainda que seja muito negativo, tá? Essa ida do Bolsonaro ao G20, do governo ao G20, ela traz um aspecto negativo para os conservadores brasileiros. Aí eu vou aqui falar disso porque isso tem sido muito pouco repercutido, que é justamente, né, o Brasil ter assinado um pacto que cria o imposto global. Tá? Para mim isso foi a única coisa essencial que aconteceu nessa viagem, que é realmente importante de ser falada quando a gente fala de coisas negativas. Né? Ontem eu falei de coisas positivas, hoje eu vou falar de coisas negativas para tentar oferecer ao público um discurso equilibrado. E nada poderia ser mais negativo do que o Brasil ter assinado esse pacto que cria o imposto global, né? E mais, esse imposto global seria uma condição para a entrada na OCDE. O Joe Biden queria, claro, que fosse uma taxa de 21%. Essa taxa ela incide sobre multinacionais. E aí a pergunta que não quer calar é como assim imposto global, mas para onde vai esse dinheiro, etc. Bom, esse dinheiro, ele irá, a partir de 2023, quando ele entra em vigor, ele irá para os países, né, de destino das vendas. E aí, o argumento esse endossado, inclusive pelo Paulo Guedes, eu gostaria que o Constantino estivesse aqui hoje, que talvez ele tivesse mais informações, mas Paulo Guedes, inclusive, que aproximou o governo, tá, da secretária lá do Tesouro, do Joe Biden, a Janet Yellen, às vésperas do acordo, que fala, não, o Brasil assina porque entrar para o OCDE é a coisa mais importante para nós, e sim, nós vamos sentar com o globalista, tá? Foi isso que aconteceu. E isso para a base conservadora é algo muito complicado. Às vezes a gente pensa, né, será que o Bolsonaro é o Nixon dos conservadores brasileiros? Né? Porque a história do Nixon nos Estados Unidos é o seguinte, ele foi eleito como presidente republicano e de repente deu vários passos que seriam naturais vindos do Partido Democrata. E aí ele governou com o Partido Democrata. Então, esse aspecto faz aí com que a antena dos conservadores se levantem. Pelo amor de Deus, o que foi isso que aconteceu, né? Então foi um ponto que repercutiu nas pessoas que prestam atenção ao que é essencial na política, foi o ponto que repercutiu muito mal. E aí o Paulo Guedes realmente se aproximou e ele endossa a opinião do governo Biden de que o acordo entregará um sistema tributário eficaz e mais equitativo, sendo que a estimativa é uma arrecadação aí de 150 bilhões de dólares por ano em todo o planeta, etc., de empresas que promovem evasão fiscal. E aí a gente vê o Bolsonaro falando de liberdade quando ele faz a homenagem aos pracinhas. Tá certo? Os pracinhas foram à Itália, os praças brasileiros, lutar pela liberdade. E hoje o nosso governo supostamente conservador senta-se junto com os globalistas, que são aquelas figuras que menosprezam as liberdades individuais, para assinar um pacto do imposto único global, que é o passo mais importante para o estabelecimento do governo mundial, tá? Isso foi o que de mais relevante aconteceu nessa viagem de Bolsonaro à Itália, e eu digo aqui com todas as letras, é um ponto extremamente negativo para a perspectiva dos conservadores. Muito bem, meu caro Jorge Serrão, a Bruna não gostou dessa assinatura em relação ao imposto global feito pelo governo brasileiro. Além disso, você tem algum destaque dessa viagem? Saudações, meus amigos e amados haters. A coisa é sempre complicada. O globalitarismo, ele monta armadilhas que são inevitáveis para todos os países, principalmente aqueles subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Não tem muito jeito. O Brasil, a estrutura econômica, macroeconômica brasileira, tem um planejamento de entrar para a OCDE. E
O pressuposto para isso foi a assinatura desse acordo. Então, não teve muito como fugir disso. Agora, uma coisa é assinar esse acordo e outra coisa mais na frente é cumprir efetivamente o acordo. É claro que a chiadeira é pertinente, cabe uma advertência sobre isso, mas não tem muito jeito. A economia mundial é uma inevitabilidade brasileira a aderir à globalização ou ao globalitarismo. É muito difícil, nós ainda não temos poderio para nos confrontar com isso. Um país como o nosso, que não tem bomba atômica, quem não tem bomba atômica não tem soberania. Então, esquece, tem que saber negociar, aguentar o que pode. Então, qual é a saída? A gente tem que melhorar a atuação do nosso Itamaraty, porque o Itamaraty brasileiro, ele opera muito ainda dentro de uma linha do comércio B2B. Comércio exporta, importa e a gente tem que ir muito além desse tipo de relação econômica. E cabe ao Itamaraty tocar esse tipo de relação. Viagem do presidente Bolsonaro foi muito mais uma viagem, me pareceu muito pessoal, muito mais quase que um turismo diplomático do que efetivamente para assinar acordos, a não ser esse que foi assinado no âmbito do G20, que era esperado, houve pressão norte-americana para isso e acabou sendo meio que inevitável para o Brasil assinar. Então, não tem muito jeito, o Brasil tem que conquistar a sua soberania para poder mandar no mundo. Isso vai acontecer quando isso aqui virar um país capitalista, quando isso aqui tiver poderio atômico, poder de dissuasão real e quando a gente tomar vergonha na cara e entender que a gente tem que parar de reclamar dos globalitários e fazer mais a nossa parte aqui dentro no Brasil para ser um país desenvolvido que mereça respeito lá fora. Muito bem, eu quero colocar um pouco de tempero nessa discussão, minha querida Bruna Torlai, porque o Serrão cita justamente esse turismo diplomático, mas tem dinheiro público, nosso dinheiro aí nessa história. E eu quero a avaliação de vocês justamente sobre esses compromissos que o Bolsonaro teve lá na Itália. Eu estou com a agenda aberta dele aqui no caso de ontem. Ontem o Bolsonaro participou da cerimônia aí onde ele recebeu o título de cidadão honorário do município de Anguillara Veneta. Depois ele almoçou com a prefeita da cidade e visitou a Basílica de Santo Antônio de Pádua. Eu quero saber de vocês o seguinte, o que o Brasil ganhou com isso? Olha, Paulo, como eu já disse, né, o Brasil, ele perde, eu entendo o que o Serrão está dizendo, tá? Que, não, o Brasil a gente não tem bomba atômica, a gente não tem a capacidade tal de negociar, mas veja, é nesses momentos de adversidade que é preciso mostrar a sua identidade enquanto governo para falar, olha, no Brasil a gente tem essa percepção, a percepção de que não faz sentido a gente acatar uma decisão de um governo mundial, porque não tem soberania. Então, como é que a gente vai usar o termo soberania a partir do momento que você senta para assinar um pacto desse? Então, eu não estou muito preocupada com o momento que o Bolsonaro brincou aí de ir aqui, almoçar ali, essa basílica que ele visitou, aliás, é muito bonita, fez muito bem de ir. Isso na verdade, nessa diplomacia internacional é importante que um presidente mostre apreço por outras culturas, tá? Isso é parte da diplomacia. Quem fazia muito isso, que era mestre em fazer isso, foi o Fernando Henrique Cardoso. E ele estava correto de fazer também. Todas as viagens internacionais, aliás, ele deu exemplo. Nesse aspecto, ele foi bom. Justamente porque ele cumpria algumas agendas que podem parecer turismo, mas representam o apreço de um chefe do Estado pela cultura que ele está visitando. Tá? Então, isso faz parte da diplomacia. Eu não vejo problema nisso. Aliás, eu acho que ele deveria até aproveitar a viagem para fazer o máximo de visitas possíveis e ampliar a sua cultura política. Todo chefe de Estado precisa ampliar a cultura o tempo todo para, inclusive, saber com quem ele está lidando no plano internacional. E os italianos são mestres da política. A gente tem, desde o século XIII, pelo menos, uma série de textos e práticas fundamentais, tá? Então, o Bolsonaro teria muito a aprender aí com os italianos, ele como qualquer outro governante, qualquer outro chefe de Estado, em termos de política. Tomara que ele absorva bastante a cultura aí italiana, mas
não dá para a gente dizer que essa viagem não traz nada para o Brasil e que o dinheiro público foi para o ralo, porque eu acho que boa parte do empresariado vai ficar muito contente, né? As pessoas não estão repercutindo muito, mas a assinatura desse pacto, 15% de tributação sobre as multinacionais, como é que vai ficar a nossa economia com isso? Como é que fica a atração de investimentos? Será que isso foi bom para nós? Ai, mas entrar para o OCDE era uma prioridade. Por quê? A esse custo? Ai, tá bom, então se entrar para o OCDE existe que eu pule no abismo, você vai pular? Pelo amor de Deus, né? Então eu acho que faltou, nesse aspecto, acho que faltou personalidade, tá? Antes não tivesse entrado na OCDE do que deixar essa mancha de ter participado do primeiro passo para o estabelecimento do governo mundial. Porque aqui você não tem mais soberania. E aí a agenda principal, o elemento principal de um governo conservador se perde. E é muito engraçado que ele tenha almoçado justamente com a líder desse partido conservador italiano, que também é pró-soberania. Aí eu fico me perguntando, será que a Itália assinou esse pacto? Como é que estão as coisas? Será que, então, todo conservadorismo, essa reação conservadora que a gente vê no mundo é de fachada? Então, assim, para mim, essa viagem, esse tema, desperta reflexões muito profundas, viu, Paulo? Eu não fico só preocupada com o gasto público, não. Eu acho que a gente tem que ver isso com muita atenção, porque merece e não dá para fazer essa vista grossa que o meu querido Serrão está fazendo, porque eu acho que é grave. Eu espero que não cumpra mesmo em 2023, mas vamos ver como é que fica. Piperno, em seguida o nosso Serrão. Não, a Itália assinou, enfim, o primeiro-ministro Draghi é um homem que vem da economia, ele sabe que isso é importante. Aliás, a Europa, inclusive, já anunciou isso 2 semanas atrás, que tinha chegado esse acordo, inclusive em relação à tarifa de 15%. Depois disso, agora, no âmbito do G20, o presidente Biden também falou disso. Quer dizer, não existe defendeu, né? Uma governança. Ele é o propositor, né? Pois é, mas... Biden é o grande defensor da proposta. E o Biden é um democrata. E o Biden queria 21%. Aí, claro, como os europeus praticam 10%, chegou essa tarifa de 15%. Beleza, eu entendo o Biden assinar. Eu entendo a Angela Merkel assinar. Agora, governos conservadores assinarem mas assinam, por exemplo. Assinam, por exemplo, Boris... Enfim, lá o primeiro-ministro Boris Johnson também assinou. Quer dizer, a Europa tem vários governos progressistas, conservadores. Quer dizer, a Europa tem tudo isso, né? Até porque é um continente multipolítico, um continente democrático. Então, ela está acostumada a isso, né? Não é aqui que a gente faz, né? Esse cavalo de batalha como se fosse, assim, a última coisa do mundo, porque, afinal de contas, também um governo de extrema-direita é uma novidade aqui no Brasil, né? Um governo que se elegeu, extrema-direita, né? Então, defina aí que tá o negócio. Extrema-direita. A extrema-direita do Brasil, ela é diferente de um governo conservador, por exemplo, britânico. Então, é muito diferente aí, né? Porque o nosso, ele busca busca se isolar do mundo, porque, afinal de contas, as nossas pautas se encerram em si mesmo. Oi? Como é que a gente está se isolando do mundo, assinando um pacto para o imposto global? Pois é, e é por isso que parte da extrema-direita protesta, porque onde já se viu assinar um pacto global, né? Aderir a uma agenda multilateral, mas o onde Bolsonaro já se viu, quer dizer... Oi? Pela sua definição, eu entendo. Eu que não gostei do imposto, beleza, sou extrema-direita, digamos que sim. Paulo Guedes e Bolsonaro foram lá e assinaram bonitinho. Então, eles são extrema-direita ou não são? Porque agora eu estou confusa. Não, aí que está o negócio. O presidente Bolsonaro, é claro que é sim, mas ele foi convencido a fazer parte, né, de um grupo multilateral, porque, afinal de contas, quem sabe algum dia o Brasil possa ter alguma vantagem, porque, afinal de contas, ele tem que vender para o público interno alguma coisa do Brasil grande, né? Porque ele não consegue transitar, ele não consegue romper esse isolacionismo dele, que é uma coisa exasperante. Quer dizer, o Brasil não conversa com mais ninguém. O Brasil só recebeu, visita. O Brasil só... essa parte da fofoca, que ele passou a noite toda conversando com a Angela Merkel e disse que eles saíram quase dançando. Essa parte da fofoca faltou no seu discurso, porque o Bolsonaro, sendo muito simpático ali, até com a Angela Merkel ele fez amizade. Então, essa história, eu queria que você tivesse razão no isolacionismo, porque eu acho que a nossa soberania estaria mais protegida. Mas eu acho que não. Eu só vejo isolacionismo não tem nada a ver com soberania. As nações que não nos ajudarão em nada. Não, as nações se conectam com outras sem abrir mão da sua soberania. Quer dizer, é uma coisa mundial. Independe da outra.
Não tem, sabe, uma coisa independe da outra. Serrão, sua vez. Serrão, chama o VAR. Vamos chamar o VAR, porque, vamos lá, primeiro ponto, o Brasil não é uma nação soberana. Dizer isso na retórica é muito lindo, mas na prática não vale. Há muito tempo que tem essa discussão da entrada do Brasil nessa Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. No comecinho do governo Bolsonaro, houve uma discussão séria sobre isso. Um dos pressupostos para entrar na OCDE seria a criação do chamado centro de governo. Pergunto para vocês, até hoje isso foi criado no Brasil? Não foi. Seria um pressuposto para a entrada. Isso seria positivo para a governança e governabilidade? Talvez fosse. E isso não implica em que a gente se torne submisso ao multilateralismo em atender a esse pressuposto previsto na questão da OCDE. O problema do Brasil ainda é que somos extremamente bagunçados e sem definições estratégicas sobre o nosso real papel no mundo. A gente ainda caminha mundialmente ao sabor dos acontecimentos. Por isso, como muito bem lembrou a professora Bruna Torlai, tomamos esses sustos toda vez que a gente é obrigado a assinar algum acordo que é imposto ao Brasil e o Brasil não sabe o que fazer, sai correndo para assinar o acordo e ficar submisso ao modelo do globalitarismo. Então não tem muito jeito não. Ou a gente vira um país capitalista, repito, e cria um novo modo de pensar, um pensamento estratégico brasileiro, ou vamos ser sempre o mais do mesmo que temos sido há muito tempo. Só que a gente tem potencial para ser uma grande nação, mas não adianta ter potencial se você não exerce o potencial. Piperno. Não, Serrão, veja, entrar para a OCDE, isso está na agenda do ministro Paulo Guedes desde que ele assumiu, porque também é exatamente uma forma de participar de um organismo que, de alguma forma, traga alguma inserção global. E nisso ele está certo. E você vai se recordar que no começo do governo Bolsonaro, o nível de decepção dos dois, da dupla Bolsonaro e Guedes, quando o presidente Trump acabou, de alguma forma, dando aval para a entrada da Argentina. E nem foi uma escolha dele porque gostava mais da Argentina do que de nós, porque a Argentina estava na fila primeiro, já tinha preenchido os requisitos primeiro. Então, isso não significa abrir mão de soberania nenhuma. Significa... Não, até porque nós não temos soberania para abrir mão. Essa é a questão. O Brasil não é soberano. Não, o Brasil não é um país soberano. Isso é conversa fiada. Soberano é quem tem bomba atômica. Quem não tem, não é soberano. Ou seja, então tem 6, 7 países do mundo que são Sim, que são soberanos. O resto opera na gravitação. A Alemanha, por exemplo, então não é um país soberano. A Alemanha é porque ela participa dessa estratégia. O Japão, por exemplo. O Japão, a mesma coisa. Opera junto do clubinho da bomba atômica. Então, para. Ou seja, Brasil, Alemanha e Japão não tem bomba, os três não fazem parte do grupo. O Brasil não faz parte desse clube. Agora, Brasil não faz. O Paquistão não é soberano. Agora, por exemplo, o Paquistão é... Não, mas é um país que pode conquistar pelo medo. Mas ele tem bomba. Não. Ele tem bomba. A Coreia do Norte tem bomba. Não, mas tem bomba, mas não tem potencial econômico. O Brasil tem pressuposto econômico para ser potência, mas não exerce isso. O que adianta ter o pressuposto? Não exerce. Bruna, para fechar. Não, eu acho que esse ponto do Serrão está muito correto, tá? E o Piperno, não adianta ele trazer... Eu entendi o ponto do Piperno, né? Se é bomba atômica, tem esse... Mas veja, alguns países que não têm a bomba atômica ali, eles fazem parte de grupos, né, que decidem sobre acionamento. Então, na verdade, é o que o Serrão falou, eles estão inseridos no clubinho tal, do poderio militar, por assim dizer, né? E não é simplesmente a bomba atômica que ele usou, é uma metáfora, né? Justamente para a capacidade de falar, olha, eu posso te explodir, eu tenho a capacidade para te explodir, então negocia comigo com um pouquinho mais de calma. Nesse ponto eu acho muito correto e eu acho que assim, se a gente não tem soberania, não vai ser agora com a assinatura desse pacto que a gente pode sonhar em tê-lo um dia. Diria para você que soberania também a gente conquista com relevância. E isso o Brasil, infelizmente, tem perdido nos últimos anos. Aliás, hoje, com uma economia cada vez menor,
caiu, né? Chegou alguns meses a ser a sexta economia do mundo, hoje é a 12ª. Então, realmente perdemos relevância, mas não perdemos soberania.